Eu gosto muito de dizer que a agenda é como se você tivesse um pedaço do seu cérebro fora de você. Quando você recebe um pedido para fazer algo ou algum convite para algum compromisso, em vez de você guardar no seu cérebro, você coloca em uma agenda. Quando você faz isso, você tira essa informação do seu cérebro e deixa ele de fato livre para focar naquilo que você precisa focar no momento. Pensando nisso, sem mais enrolação, vamos aprender a como utilizar uma agenda digital? Então fica comigo e vamos para a prática. Oi pessoal, me chamo Josi Moreira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem me conhece sabe que eu sou muito da ação e adoro as coisas práticas. Então o meu objetivo com o vídeo de hoje é te mostrar de maneira prática a como utilizar uma agenda digital para facilitar a sua vida no dia a dia e usar a tecnologia a seu favor. Vamos aprender um pouquinho? Eu vou compartilhar com vocês então a minha tela do meu computador para que vocês possam me acompanhar. Então aqui na minha tela eu trouxe para vocês uma agenda do Google Agenda, e eu trouxe também uma agenda do Outlook. Nós vamos começar então pela agenda do Google. Então para acessar o Google Agenda é bem simples, né? Fazendo a pesquisa direto lá no Google, você coloca como Google Agenda, ele já abre direto. Se você tiver com o seu e-mail aberto, você pode clicar aqui nesses pontinhos aqui em cima do lado direito, e aqui você vai ter a opção Google Agenda. Quando você clicar nele, ele já vai abrir essa tela igual a minha que eu tô mostrando aqui para vocês. Aqui a ideia não é florear muito, é mostrar mais uma questão prática de como que funciona o Google, mas basicamente hoje eu uso Google Agenda porque eu tenho a agenda no celular e é uma forma de eu também ter uma agenda compartilhada com o meu marido e da família para compromissos que a gente tem que vai interferir um na agenda do outro. Então eu tenho aqui do lado, ó, minhas agendas Josiane e Priscila, né, que é a agenda só minha, que é para aparecer só para mim, e essa de negócios aqui que é compartilhada entre eu e o meu marido. E também tem uma opção aqui de tarefas, mas eu uso mais a agenda para questão de lançar eventos mesmo, não para lançar tarefas. Então essa é a carinha da agenda, não é uma coisa que seja complicada, um bicho de 7 cabeças. A agenda é um pouquinho mais complicada no começo, até você começar a pegar o jeito, enfim, e ter o hábito de registrar, né, de lançar os seus compromissos. Depois ela fica bem fácil, bem rotineira de você fazer, não é nada muito complicado. Então aqui eu tirei o que eu tinha aqui para não aparecer no vídeo, que eu vou lançar algumas coisas aleatórias só para exemplificar para vocês, tá? Então aqui, hoje é quinta-feira, tá vendo que aqui não aparece o feriado. Eu não coloco para aparecer feriados no Google Agenda porque senão ele fica muito poluído e eu não gosto, eu gosto de uma coisa um pouco mais clean. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Hoje é um feriado, uma quinta-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu vou colocar aqui um evento. Eu gosto de colocar como evento, gravar vídeo para o canal. E aí aqui eu vou colocar o horário que eu quero. Então aqui ele tá puxando, quinta-feira 2 de novembro, quinta-feira. Aí eu clico aqui em adicionar um horário. Eu vou gravar das 15 horas até as 17 horas. Aqui eu tenho a opção de notificação, então eu posso colocar para me notificar dessa atividade que eu tenho para fazer. Esse aqui eu vou deixar como 1 hora antes, por exemplo. Aí vou salvar aqui, aí eu posso vir aqui e vou colocar uma outra aqui, edição de vídeo. Aí aqui vocês podem me perguntar, né? Por que você lança como evento e não como tarefa? Gente, isso aqui é uma questão particular minha, tá? Então, assim, eu uso a agenda há um tempo, tem uns 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos. E no começo eu usava bastante como tarefa. Depois de um tempo eu comecei a usar mais como evento. E eu vou mostrar a principal diferença. Aqui, ó, se eu clico em tarefa, tá vendo que ele tem o dia e a opção de adicionar horário. E daí aqui eu tenho, por exemplo, lá, eu vou fazer edição até as 5 da tarde. Então eu vou colocar que a edição eu vou começar às 5h30. Por quê? Das 5 às 5h30 eu vou dar uma pausazinha, né? Tomar um café, dar uma respirada para depois iniciar, né? Aqui eu posso colocar uma descrição, iniciar edição, posso colocar, posso não colocar, fica uma opção tua. O que eu não gosto da tarefa é isso aqui, ó. Eu tenho um horário para começar, mas eu não tenho um horário para terminar. Por isso que eu não gosto de lançar como tarefa. Eu prefiro então lançar como evento. Por quê? Porque geralmente quando a gente não tem um horário para terminar algo, a nossa tendência é que eu acabe levando mais tempo para fazer algo que se eu tivesse um horário para terminar, eu não demoraria tanto tempo. Por
isso que eu, Josi, não gosto de usar como tarefa. Eu gosto de usar a opção de evento, porque aqui na opção de evento eu posso escolher o horário que eu vou começar e o horário que eu vou terminar. Vou começar a edição às 5h30, mas eu quero finalizar a edição no máximo até 8 horas, por exemplo. Aí eu vou vir aqui e vou salvar. Ficou 2 dias, né? Bem louca. Já vou ensinar outra coisa então. Venho aqui, né? Quero editar e lancei errado. Clico aqui no lapisinho, eu consigo editar, porque aqui ele ficou dia 3 de novembro, mas é dia 2 e vou salvar. Aí aqui ele ficou certinho, tá vendo? Mas eu posso lançar como tarefa aqui, por exemplo, vou colocar uma tarefa aqui, estender roupa, que é uma tarefa bem dona de casa, assim. Vou lançar como tarefa, eu venho aqui e adiciono um horário. 9 da noite, porque eu vou botar a roupa lavar mais tarde e tal, lá pela 9 da noite eu vou estender a roupa. Aí eu coloco aqui como tarefa 9 horas da noite. Aí ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Ele já aparece aqui, então por horário de início ele mostra. Tá vendo que quando a tarefa ele fica numa corzinha amarela, que é a classificação que eu tenho aqui do lado esquerdo. Fui lá, estendi a roupa, eu clico aqui em cima, eu tenho a opção aqui, ó, marcar como concluída. Quando eu fizer isso, ele já risca, ó. Visualmente fica legal, o cérebro entende isso como concluído e isso é o máximo, né? É uma vitória ter várias coisas marcadas como checkzinho. Aí fica uma opção tua, usar como evento ou usar como tarefa. Mas as duas opções, tanto tarefa como o evento, vocês têm um recurso legal que eu gosto bastante, que é você lançar uma recorrência. Então eu vou colocar aqui, ó, atividade física. Vou lançar como uma tarefa, que é para poder dar uma contrariada. Aqui eu vou adicionar um horário, então eu vou para academia todos os dias às 6 da manhã, então eu vou colocar aqui às 6 da manhã, e aqui tem a opção, ó, não se repete todos os dias, a cada segunda-feira, toda semana, né, mensalmente, anualmente, eu uso essa opção aqui, ó, todos os dias de segunda a sexta-feira, que é os dias que eu vou para academia, mas você também pode personalizar do jeito que você quiser. Aí você dá em um salvar. Quando você salvar, olha só o que vai acontecer, ele já vai lançar a recorrência para todos os dias que você escolheu. Então ele é uma tarefa, e tu vem aqui marcar como concluída. Ó, segunda-feira eu fui, terça eu não fui, vai ficar ali, mas quarta eu fui. Aí eu venho aqui e coloco. Visualmente, tá vendo que visualmente para quem gosta de um check é legal? Você consegue ver que dias que você foi, que dias que você não foi, e daí fazer uma análise da tua agenda. Por que tu foi, por que tu não foi, né? E aqui tá novembro, já tá dezembro lançado, janeiro, tá? Até janeiro, lançou 3 meses. Essa da atividade física é algo que eu usava muito quando eu comecei a usar a agenda em 2020, porque eu não tinha o hábito de fazer atividade física, então eu lançava na agenda como uma forma de me obrigar a ir, a fazer, porque daí tava ali na minha agenda, eu queria fazer o checkzinho, porque eu gosto do checkzinho, e eu me obrigava a ir. Hoje em dia é algo que é muito natural para mim, já está na minha rotina, não é algo que eu precise me forçar. Eu tenho meu horário, deu meu horário, eu vou, enfim. Então hoje eu não coloco mais a atividade física na minha agenda, mas se for o teu caso, se você quer incluir algum hábito, eu sugiro você colocar sim. E se você gosta do check, então eu sugiro você usar a opção de tarefas. Aqui o evento, você também tem a opção de fazer recorrência. Então, eu vou lançar aqui um exemplo, corrida. Eu gosto de correr aos sábados, então eu venho aqui no sábado, no dia 4 começa. Aqui também tem opção, ó, tá vendo? Não se repete todos os dias, semanalmente a cada sábado eu vou colocar, que é uma vez por semana. Não vai ser o dia inteiro, então eu vou escolher o horário. Então o horário aqui eu gosto de ir sempre de manhã. Vou colocar aqui 6h30, que é o horário que eu começo a me preparar, enfim, até eu ir e voltar. E geralmente umas 8 horas, 8h30 já tô em casa, de volta. Aqui você clica aqui em cima do teu calendáriozinho, ele vai abrir aqui as opções, né, da notificação. Eu coloco para notificar aqui, ó, você pode notificar qualquer horário, quantos minutos antes. Como se trata de uma coisa logo cedinho pela manhã, eu vou colocar um dia antes. E um dia antes ele vai me lembrar, opa, amanhã eu tenho corrida. E daí tu vai vir aqui e vai salvar. Ó, aí ele já gerou aqui a recorrência todo sábado para mim da corrida. Então a diferença entre o evento e a tarefa
tarefa é só o checkzinho mesmo, tá? Então, o evento você não consegue fazer o checkzinho, ele não deixa tu fazer, né? Marcar como concluído, e a tarefa ele deixa. Então, depende o que visualmente você gosta de fazer. Eu tenho uma tática das corzinhas, porque eu gosto de visualmente entender que eu fiz aquilo ali. Então, eu venho aqui, ó, tá vendo que ele tem uma cor lilás aqui no meu evento? Eu clico em cima dele, vou aqui na edição e aqui na cor, ó, eu altero para uma cor grafite, que é um cinza clarinho. Quando eu olho para minha agenda, pro meu calendário, eu já sei que esse cinza significa para mim que eu fiz, que esse evento eu fiz, que eu consegui concluir. Se tiver assim, hoje é dia 3 e aqui tá roxinho, significa que eu não fiz aquele ali. Então eu vou ir lá e vou reagendar para outro momento. Então eu gosto de usar no evento essa tática das cores, tá? E assim você vai lançando as coisas que você precisa fazer na sua agenda, né? Então, aqui eu coloquei algumas coisas aleatórias, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, dia 22 de novembro, eu tenho nutricionista. Então, eu tenho retorno na nutricionista, dia 22 de novembro. Eu vou adicionar o horário, porque o meu horário é final do dia. Geralmente, eu fico bastante tempo lá com ela. Aqui, tá vendo que tá na minha agenda, só pra mim. Quando se trata, assim, de agenda fora, que meu marido precisa saber, porque eu vou estar com o carro, ou que ele vai precisar ficar com as crianças, porque eu não vou estar em casa, enfim, eu coloco na agenda de negócios, que essa agenda de negócios aqui é uma agenda que eu tenho compartilhada com meu marido. Então, ele vai aparecer tanto na minha agenda como na agenda dele. Então, quando é eventos que vai interferir na agenda dele também e que ele precisa saber, eu coloco dessa forma. Aí eu vou vir aqui e vou salvar. Aí aqui já ficou na minha agenda nutricionista. Então, tu vai lançando as coisas da tua agenda aqui. Então, aqui falando um pouquinho de agenda que eu tenho compartilhada com meu marido, então, você pode vir aqui, ó, em minhas agendas e adicionar uma agenda. Quando você quer fazer uma agenda compartilhada, você vem aqui outras agendas, adicionar agenda, criar nova agenda. Daí eu vou colocar aqui um exemplo, família. A gente já tem uma, tá? Tá aqui, ó, como family, tá vendo que ela tá oculta? Eu vou colocar aqui uma família teste só para mostrar para vocês. Aí você vai vir aqui e vai criar a agenda. Aí ele fica aqui, ó, criação da agenda em andamento, é bem rapidinho. Aí ele já tá aqui, ó, tá vendo que apareceu? Quando eu clico em cima dela, ele aparece aqui para mim fazer as configurações, ó. Você não vai disponibilizar ela pública, né? É uma agenda particular. E aqui você vai adicionar pessoas. Então, eu posso vir aqui e adicionar, tá aqui, né? Enfim, tu pode vir aqui e clicar no nome da pessoa e clicar em enviar. Quando tu clica em enviar, né? Aqui tu vai dar as permissões, né? Se é só para a pessoa ver, enfim. No meu caso, que é compartilhado com meu marido, eu coloco todos, né? Que ele pode fazer qualquer coisa na agenda, porque ele também lança. E é basicamente isso. É bem tranquilo a questão da agenda. Aí tu vai preencher e vai salvar, né? Vai redefinir e daí a tua agenda tá pronta aqui. Aí quando você for lançar um compromisso, você vai escolher aqui para que agenda você quer lançar. Se é para sua, se é para da família, se é para de negócios, enfim. Vendo que cada agenda ela tem uma categoria de cor, ó. A minha pessoal é um rosinha, a família ficou um roxinho, que você pode mudar aqui nesses 3 risquinhos, tá vendo? Você pode escolher outra cor, colocar um verde aqui. Negócios ficou azul. Quando você lança, ele vai ficar salvo na cor que você escolheu. Agora tu vai me perguntar, por que que esse ficou verde assim, uma faixa e esse ficou só uma bolinha? É que esse aqui a gente colocou horário, ó, e esse aqui, como eu lancei o teste, eu deixei ele o dia inteiro, eu não editei, então ele fica como se fosse um bloco de tempo inteiro durante todo o dia, por isso que ele ficou assim, diferente, tá? Mas só foi um teste para mostrar para vocês. Eu vou vir aqui e vou excluir, e vou vir aqui e vou remover essa agenda, porque eu não preciso dela, senão depois eu vou me confundir. Basicamente é isso. Sugiro então, se você tem a tua própria empresa, que você tem agendas tanto pessoal quanto do teu trabalho, que você tenha a tua categoria aqui de negócios e uma categoria pessoal, mas que você utilize a mesma. Porque quando você tem tua própria empresa, muitas coisas que você faz durante um horário comercial, né? Às vezes no meio de uma reunião e outra você agenda um médico com a tua família, enfim. Então visualmente fica mais fácil para você controlar a tua agenda
agenda, se você é um empreendedor, por exemplo. Agora, se você trabalha um CLT, você tem a tua agenda do trabalho e você sabe que das 8 da manhã às 5 da tarde, por exemplo, você trabalha. Então, todos os dias durante esse período, você está no trabalho. Se você tiver alguma coisa particular para fazer naquele dia, você tem que lançar na tua agenda do trabalho para te lembrar que naquele período você vai estar ausente, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho da agenda do Outlook. A agenda do Outlook eu uso bastante para o trabalho, então a gente tem, aqui é a versão web, né? Então tem o calendáriozinho aqui do lado. Tu clica em calendário, ele vai aparecer dessa forma. Então eu já tinha lançado algumas coisas aqui para mostrar para vocês, então mais para exemplificar. E as formas de lançar, ela não é muito diferente do que a gente viu aqui na Google Agenda, então ele é basicamente da mesma forma, então tu pode utilizar a forma de lançamento tanto para o Google, tanto para o Outlook, quanto para vários outros tipos de agenda, tá? Então eu coloquei aqui algumas coisas para exemplificar. Vou lançar aqui, ó, aqui na quinta-feira, porque do trabalho eu também não deixo os feriados lançados para não ficar poluído, mas no início do mês eu já olho o calendário e eu vejo lá, tem um feriado, eu venho aqui e coloco, né? Feriado. Ele tem aqui uma opção de tu colocar feriados, uma coisinha assim, ó. Ele já preenche automático e eu vou colocar aqui o feriado, meu horário de trabalho, né? Tipo, vou colocar aqui das 8h30 às 6 horas, por exemplo, ó. Aí ele vai ficar aqui, feriado, não vai repetir, não vai notificar 15 minutos antes, mas eu não tô lá mesmo. E vou salvar. Ó, ele vai ficar aqui. Tá vendo que ele já lança nessa corzinha azul aqui? E o que eu gosto do Outlook é esse visual dele, que ele é bem mais forte do que o Google Agenda, por exemplo, aqui nas cores. E eu uso bastante no meu trabalho a opção das categorias por cores. Porque, para mim, eu já sei o que cada cor significa e é a minha forma de ter um checkzinho e saber o que eu fiz e o que eu não fiz. E o que essas categorias? Aqui no feriado, por exemplo, eu vou clicar nele e aqui tem a opção editar. Aqui eu vou em mais opções e eu tenho essa opção aqui, ó, categorizar. Aqui tem várias cores, assim, escrito. Tá vendo que a minha eu já coloquei algumas categorias. Então, ó, eu tenho uma categoria ausente, que é essa do feriado eu vou colocar, porque significa que nesse dia eu vou estar ausente. Mas eu tenho outras categorias, então eu vou escolhendo as cores e vou colocando o que significa cada cor quando eu olhar o meu calendário. Você pode vir aqui em gerenciar as categorias, que daí vai aparecer o nome da categoria e que cor que tá. Ah, eu quero adicionar uma outra categoria que não tem aqui. Tu vem aqui em clicar categoria, tem as cores que você pode escolher e daí você vai escrever o nome. Ah, que categoria a gente pode colocar aqui? Vou colocar aqui uma categoria, compromisso pessoal. Vou escolher aqui um amarelo. Vou salvar. Ele vai ficar aqui, ó, tá vendo? Categoria de compromisso pessoal. Isso aqui é alguns exemplos de categoria que você pode colocar ou não. Então eu configurei, coloquei que vai ser a categoria ausente, vou dar salvar. Aí tá vendo que aqui já tá cinza, que significa que eu vou estar ausente. Então aqui eu lancei outras coisas para mostrar para vocês. Então uma reunião com o time, uma reunião de renovação de contrato, um feedback, um treinamento. Então todos aqui, quando passo o mouse em cima, ele tem o horário. Então aqui uma tarefa, um relatório da 1h30 às 2h30. Então eu sempre coloco com o horário de início e fim. O que eu gosto no Outlook, que visualmente ele é muito legal para mim, é essa categoria por cores que eu comecei a usar em 2021. Então foi uma sugestão de uma pessoa para mim e eu gostei muito da sugestão, de lá para cá eu uso muito ela, porque aqui eu coloquei pouca coisa e aqui aparece, né, por mês, porque tá o mês, mas se eu for em semana, geralmente a nossa agenda de trabalho durante a semana, ela tem várias coisas, né? Então aqui eu tenho uma reunião, aqui eu tenho um bloco de tempo vazio aqui porque eu não lancei, mas a nossa realidade no trabalho são várias coisas, às vezes é uma reunião para outra, são várias tarefas no nosso dia que tem horário para mim começar a fazer e horário para mim terminar que tem que estar aqui. Então ele vai aparecer várias coisas aqui. Então quando eu pego a minha semana, eu vou olhar aqui, hoje já fiz a reunião com o time. Eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e vou aqui, ó, em categorizar e coloco como concluído. Ele já fica em cinza. Fiz a reunião de contrato, eu venho aqui, concluído. Fiz o feedback com o fulano, vem aqui, concluído. Fiz o treinamento, vem aqui, concluído. Ah, eu não fiz o relatório, ele vai ficar assim. Quando eu chego na sexta-feira, que eu geralmente é o dia que eu olho, dou aquela olhada, né,
minha semana, para planejar a próxima semana, eu olho para minha agenda, consigo ver o que eu fiz e o que eu não fiz. E o que eu não fiz, eu vou vir aqui, o relatório eu não fiz. Então eu tenho que reprogramar o relatório, né? Vou editar ele aqui. Para que dia que eu vou fazer isso aqui? Eu não consegui essa semana, eu vou ter que reagendar ele para a semana que vem. Então eu vou vir aqui, era para o dia 9, vou colocar ele na segunda-feira, que segunda-feira eu vou conseguir fazer. Eu venho aqui e salvo. Ele já saiu daqui e eu já reagendei ele para a próxima semana. Então essa classificação por cores, só de olhar eu consigo ver o que eu consegui cumprir do que eu coloquei na agenda e o que eu não consegui cumprir. Por isso que eu gosto muito dessa categoria por cores do Outlook e eu uso muito ela, muito mesmo, assim. E para quem é visual é muito legal. Eu olho assim a minha agenda cinza, assim, que significa que eu fiz tudo ou praticamente tudo, me dá uma paz, assim. Fui produtiva, consegui entregar tudo aquilo que eu coloquei que eu ia fazer. Quando você vê coisas que você ainda não fez, aí você consegue analisar e entender o porquê que você não fez, o porquê que você não entregou. Talvez você não colocou coisa demais, subestimou o tempo de cada coisa e acabou deixando alguma coisa para trás porque entrou alguma urgência, enfim, tu precisou escolher alguma coisa para deixar de lado. Então a minha sugestão para vocês é que vocês utilizem essa opção de categoria, tanto no Outlook para quem usa o Outlook, mas em qualquer outro sistema de agenda que tenha a questão das cores. Então aqui na Google Agenda ele não é tão nítido igual é no Outlook, mas eu consigo utilizar também essa questão da categoria de cor para mim ver o que eu fiz e o que eu não fiz. Então utilize, só testem para vocês verem a paz que vai dar de você olhar para a tua semana e conseguir ver o que tu conseguiu cumprir e o que você não conseguiu cumprir. Tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, né, que aqui eu criei as minhas, mas você pode vir aqui, na chavezinha de configurações, geral, categorias, e aqui você pode criar as suas categorias de acordo com a sua realidade, né? E eu só sugiro daí o concluído você colocar uma cor mais neutrazinha, mais apagadinha, que visualmente vai ser fácil você identificar que foi concluído ou não, que é a cinza, né? Então sobre a agenda é isso. Basicamente isso, né? Não é um bicho de sete cabeças, como eu falei, mas a sugestão então para vocês é ter o hábito de uma vez por semana tirar para fazer esse processo de organizar a sua agenda. Você pode inclusive lançar, né, por exemplo, ali no teu trabalho, na sexta-feira, lançar um horário na sua agenda para parar e olhar e organizar a sua agenda pessoal, né? Ter um dia também para olhar como que tá a tua agenda da semana, enfim. Eu geralmente faço isso com a minha no domingo para dar uma organizada de como vai ser a minha semana, e no trabalho eu faço isso na sexta-feira. Mas tenha o hábito de parar pelo menos uma vez por semana para dar uma olhada na sua agenda, num panorama geral de como está ela, tanto pessoal como do trabalho. Então, se tu receber um convite para um evento, para um jantar, um encontro com os amigos, enfim, já vai na sua agenda, vai no dia que você tem um encontro, enfim, e já lança na tua agenda. No trabalho é a mesma coisa, recebeu uma demanda, já vem na sua agenda e coloque na sua agenda essa demanda. É importante esse overview da sua agenda, essa visualização da tua agenda, para você ver o que te espera na semana, o que tem para frente para acontecer, não só da semana, mas do mês todo. Você consegue visualizar e ver o que você já tem de compromisso para se programar para eles. Essa é a ideia de uma agenda, né? Você coloca nela para quando estiver próximo, a agenda faz a tarefa para ti de te avisar ali com as notificações. Outra sugestão que eu dou, principalmente para trabalho, é que todos os dias, ao final do dia, você dê uma olhada na sua agenda. Você categorize lá o que você conseguiu fazer no dia, por exemplo, aqui na agenda da semana. Então tu vem aqui no dia, consegui fazer, vai categorizando, coloca para concluído aquilo que você conseguiu fazer e olhe a sua agenda do dia seguinte. Por que eu tô dizendo isso? Muitas pessoas têm compromissos logo pela manhã, por exemplo, tem uma reunião, tem um treinamento, enfim, logo pela manhã. Se você não tem o hábito de olhar a tua agenda no dia anterior ao final do dia para ver o que vai acontecer no seu dia seguinte, às vezes você corre o risco de perder uma agenda que seja logo pela manhã. Porque até você chegar no trabalho, você ligar o teu computador, ele te notificar, às vezes já deu o horário da agenda. Então tenha o hábito de olhar a tua agenda todos os dias ao final do dia.
para dar o checkzinho do que tu fez, né? Que tu conseguiu fazer do teu dia, mas também olhar o teu dia seguinte e ver o que você tem logo pela manhã, para que se você precise se organizar no teu trajeto, enfim, a tua logística de outra forma, você já faça isso com antecedência e que não corra o risco de perder nenhum compromisso por falta de não olhar a sua agenda. Isso, inclusive, demonstra falta de interesse e falta de comprometimento com as suas atividades. Perder um compromisso de trabalho por não olhar a sua agenda fica feio. Então, confira a sua agenda. A ideia do vídeo hoje não era trazer conceitos do que você coloca ou não na sua agenda. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas era trazer sim de forma prática de como você utilizar uma agenda digital. Eu trouxe 2 exemplos, era apenas mostrar que você pode sim começar a utilizar, né? Às vezes você quer desapegar do papel, mas tem um medo da agenda, né? Um medo de começar a utilizar, mas que dá sim para utilizar, então apenas comece aos poucos, utilize a agenda, utilize as categorias ao seu favor, você vai ver como vai perceber que o seu dia fica muito mais produtivo quando você tem as coisas na sua agenda. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um vídeo um pouco mais prático. Se ficou com alguma dúvida de como utilizar uma agenda, gostaria de algumas outras sugestões, coloque nos comentários que eu vou responder. Quem sabe dali sai alguma sugestão para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para me ajudar. Em breve, novos vídeos aqui para vocês. Até mais!